Deus não se revelou de maneira subjetiva. Para o cristianismo, ele se revelou de maneira objetiva. Ele escolheu se revelar aos homens. Jesus. Por intermédio de Cristo e por intermédio da palavra. Certo. Natureza, palavra e Jesus. Essa é a revelação de Deus. Então, Deus escolheu se revelar. Ele não é um Deus desconhecido que nós estamos tateando para tentar descobri-lo. Por isso, quando você fala que o seu Deus é o mesmo que o meu, Deus para você é Jesus. Jesus Materializado. Deus materializado é Jesus. Jesus, perfeito. Cristo. Certo. Cristo. E o que você está querendo dizer é que quando eu falo que eu acredito em Deus, se não for o mesmo materializado, não é o mesmo. Não, daí não. Então, não é o mesmo. E se eu disser para você que é o mesmo? Eu vou te perguntar quem é esse Deus. Da onde você tirou essa concepção de Deus? Então, mas o cara que tá na cruz é aquela figura? É o cara do cabelo preto? Não tô falando de estereótipo. Mas o Jesus que a gente acredita, ele é daquele jeito ou não? Existe milhares de estudos do qual ele não tinha nenhuma aparência com esse Jesus, do qual foi pintado por Consequentemente, artistas. quando a gente fala que materializou, certo? Deus está materializado em Jesus, Sim. mas a gente não pode confiar numa figura porque foi distorcida. Tô falando de uma figura humana. Sim, eu sei, isso tô falando. Isso. Não, mas eu estou falando. Qual o ponto que eu quero chegar? Qual o ponto que eu quero chegar? Vamos falar sobre Deus. Beleza, que Deus que nós vamos falar? O Deus único Deus. O único Deus. Existe só um Deus? Dependendo da cultura, sim. Dependendo da cultura, sim. Só que daí, não, pra mim Deus é isso. Pra você Deus é isso. E como que a gente vai chegar num denominador comum? Usando a figura de Jesus. Não. Não? Não e sim. Porque esse Jesus você vai tirar as concepções de Jesus da onde? Da Bíblia. Da Bíblia. Então, ponto. Então a gente chegou no ponto comum. Porque o nosso Jesus é um Jesus histórico e um Jesus do qual nós encontramos resquícios de quem ele é por intermédio da palavra. Ele está descrito na Bíblia? Completamente. Jesus? Fisicamente? Completamente. Um homem do qual não aparentava formosura alguma em seu rosto. Imagina que ele era um homem do qual ele se perdia em meio à multidão, a ponto de Judas ter que beijar o rosto para identificar para os outros quem ele era. O homem mais conhecido daquela época. Ele teve que ser identificado. De maneira que ele se perdia em meios comuns. Certo. Em meios comuns, em meio àqueles desprovidos. As pessoas imaginam, mas imagina um homem andando no calor do deserto, com sandália. As pessoas imaginam que o pé de Jesus era perfeito, devia ser cheio de calo, todo zoado, com as unhas. Completamente. Então imagina que a concepção humana, por falar que Deus habitou em carne humana, isso daí transcende o nosso entendimento. O homem já não consegue, ele fica romantizando um Jesus. Porque nós conhecemos certamente quando você fala o homem da cruz, Uhum. Você falou que a gente só entende quando a gente consegue o amor, quando a gente vê o homem na cruz. Sim, perfeito, mas a partir do momento que o homem da cruz é esse cara desenhado daquele jeito, não tem como a gente querer dizer que não é assim, ele é como na Bíblia. Então seria amor eu só vejo quando eu olho a Bíblia. Perfeito. Então, perfeito. Não o homem perfeito. na cruz. Perfeito. Porque a cruz tem que construir para explicar o que se trata esse amor na cruz. Sim, eu entendo, faz Entendeu? sentido, mas o certo seria, então, o amor eu só entendo quando eu leio a Bíblia. Exato. Não quando eu olho para a cruz. Esse é o conceito mais perfeito. Entendi. Mas, inevitavelmente, você lendo a Bíblia, você vai chegar a essa conclusão, que o amor foi manifesto na cruz. Sim, entendi. Entendeu? Não, entendi. Entendeu? Entendi. Então, o homem